Tem gente que diz que a velhice traz sabedoria, que com o tempo a gente aprende a perdoar, a relevar, a aceitar as coisas como elas são. Mas essas pessoas, com todo o respeito, nunca olharam pela janela da própria sala e viram caixas de papelão no porta-malas do carro do próprio filho. Caixas vazias, dobradas, prontas para embalar uma vida inteira sem pedir permissão. Me chamo Isaura Mendes Figueiredo, tenho 68 anos, e essa história começa numa terça-feira de manhã que eu jamais vou esquecer. Eu estava na cozinha terminando de preparar um bolo de fubá. Sabe aquele cheiro que toma conta da casa inteira? Aquele aroma de farinha torrada com erva doce que parece abraçar a gente? Pois é, era esse o cheiro que preenchia cada canto da minha casa naquela manhã. A mesma receita que minha mãe me ensinou quando eu tinha 12 anos. A mesma receita que eu fiz milhares de vezes durante a infância do meu filho Renato, quando ele corria para a cozinha dizendo que aquele era o melhor cheiro do mundo. Naquela terça-feira, o cheiro ainda era o mesmo. Mas o menino que eu criei tinha se transformado em alguém que eu mal reconhecia. A campainha tocou às 9h42 da manhã. Eu sei o horário exato porque olhei para o relógio da parede antes de ir atender. Aquele relógio de pêndulo que era do meu pai, que marca as horas nessa casa há mais de 30 anos. Limpei as mãos no pano de prato bordado, ajeitei o cabelo que tinha prendido num coque frouxo e fui até a porta. Mas antes de abrir, fiz o que sempre faço. Olhei pela janela da sala para ver quem era, e foi aí que meu coração parou. Estacionado na frente da minha casa, bem onde costumava ficar o carro do meu falecido marido décadas atrás, estava o carro do Renato. Um sedã prata que ele tinha comprado no ano anterior, financiado em 60 vezes porque a Denise, minha nora, insistiu que precisavam de um carro à altura da posição social deles. Mas não foi o carro que me fez gelar, foi o que tinha dentro dele. O porta-malas estava aberto. E lá dentro, empilhadas com cuidado, havia pelo menos umas 10 caixas de papelão. Daquelas caixas grandes de mudança, sabe? Dobradas, organizadas, esperando para serem montadas. Minha mente demorou alguns segundos para processar o que aquilo significava, e quando processou, senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada nas minhas costas. Meu filho tinha vindo me tirar de casa, e já tinha trazido as caixas para embalar minha vida. A campainha tocou de novo, mais insistente dessa vez. Respirei fundo, coloquei a mão na maçaneta e abri a porta com a expressão mais neutra que consegui reunir. Lá estava Renato, meu filho mais velho, 45 anos, cabelo começando a rarear nas entradas, barriga um pouco mais proeminente do que da última vez que nos vimos, que já fazia uns 3 meses. Ele usava uma camisa social azul clara e calça de sarja, como se estivesse indo para uma reunião de negócios. Ao lado dele, um homem que eu não conhecia, uns 40 anos, terno azul marinho bem cortado, pasta de couro preta na mão, sapatos engraxados brilhando no sol da manhã. Tinha aquele sorriso ensaiado de quem trabalha com vendas. Aquele sorriso que não chega aos olhos. Renato nem me abraçou, nem me beijou no rosto, nem perguntou como eu estava, se tinha dormido bem, se o joelho ainda doía nas manhãs frias. Ele simplesmente passou por mim e entrou na casa como se fosse dono dela. Na verdade, ele achava que era. O homem de terno me estendeu a mão com aquele sorriso profissional e se apresentou como Sérgio Almeida, corretor de imóveis especializado na região. Disse que era um prazer conhecer a proprietária de uma casa tão bem localizada. Eu apertei a mão dele mecanicamente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Mas no fundo, eu já sabia. Renato parou no meio da sala e olhou ao redor com aquele ar de avaliador que eu conhecia desde a adolescência. Ele sempre teve vergonha dessa casa. Vergonha do sofá que não era de couro legítimo, vergonha da televisão que não era a maior do mercado, vergonha das paredes que eu mesma pintei porque não podia pagar pintor. Ele olhava para cada canto como quem olha para um problema a ser resolvido. E então ele disse, com aquela voz que parecia já ter ensaiado no carro, aquela voz de quem anuncia uma decisão tomada sem consultar ninguém: "Mãe, a senhora está muito velha para morar sozinha nessa casa enorme. Eu e a Denise conversamos e decidimos que é hora de vender isso aqui e colocar a senhora num lugar mais adequado." Lugar mais adequado. Essas 3 palavras entraram no meu peito como 3 pregos finos. Eu conheço meu filho.
Conheço cada tom de voz, cada expressão facial, cada jeito de desviar o olhar quando está mentindo ou omitindo. E naquele momento, olhando para ele parado na minha sala com um corretor do lado, eu soube exatamente o que lugar mais adequado significava. Significava um asilo, um quarto pequeno com cama de solteiro e banheiro compartilhado. Um lugar onde velhos inconvenientes são depositados quando atrapalham os planos dos filhos. Um lugar onde eu esperaria a hora de partir sem dar trabalho para ninguém. O corretor, alheio à tensão que se instalava no ar, começou a circular pela sala fazendo comentários profissionais. Que a metragem era boa, que a localização era privilegiada, que casas assim estavam valorizadas no mercado atual. Ele tirou uma trena do bolso e começou a medir a parede como se eu não estivesse ali, como se eu fosse parte da mobília que seria vendida junto com o imóvel. Renato o acompanhava, apontando detalhes, mencionando a cozinha espaçosa, o quintal com árvores frutíferas, os 3 quartos no andar de cima. Falava da minha casa como se ela já fosse dele, como se a venda já estivesse decidida e eu fosse apenas uma formalidade a ser resolvida. E sabe o que eu fiz? Eu poderia ter gritado, poderia ter chorado. Poderia ter implorado para o meu filho não fazer isso comigo, não me jogar fora como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. Seria o que ele esperava. Seria o que qualquer pessoa esperaria de uma senhora de 68 anos sendo expulsa da própria casa. Mas eu não sou qualquer pessoa. Respirei fundo. Senti o cheiro do bolo de fubá que ainda estava no forno. E disse, com a voz mais calma que consegui encontrar: "Vocês devem estar com sede depois da viagem. Deixa eu preparar um café fresquinho. Acabei de passar." Vi a confusão nos olhos de Renato. Uma fagulha de surpresa que ele tentou disfarçar rapidamente. Ele esperava resistência. Esperava drama. Esperava a velha fragilizada se agarrando às paredes, chorando que não queria ir embora. Não esperava hospitalidade. O corretor, claramente aliviado por não estar presenciando um escândalo familiar, aceitou o convite com aquele sorriso educado. Disse que adoraria um café, que estava trabalhando desde cedo e ainda não tinha parado para tomar nada. Os dois se acomodaram no sofá da sala enquanto eu ia para a cozinha. Aquele mesmo sofá que eu comprei com o dinheiro de 3 meses de costura quando o Renato tinha 12 anos. Ele tinha chegado da escola um dia reclamando que nossos móveis eram feios demais para trazer amigos em casa. Que ele tinha vergonha de morar numa casa de pobre. Eu não respondi nada na hora. Apenas engoli aquelas palavras como engoli tantas outras ao longo dos anos. E comecei a economizar. Cada moeda guardada, cada hora extra de trabalho, tudo para comprar um sofá que fizesse meu filho ter menos vergonha de mim. Agora, ele estava sentado naquele mesmo sofá, planejando me tirar da minha casa. Na cozinha, minhas mãos tremiam levemente enquanto eu preparava a bandeja. Não de medo, não de desespero. Tremiam de uma mistura estranha de tristeza e algo mais. Algo que eu só reconheceria completamente nas horas seguintes. Libertação. Peguei as xícaras boas do armário. Aquelas de porcelana branca com florzinhas azuis que eram da minha mãe. Coloquei o bolo de fubá num prato bonito, cortado em fatias generosas. Arrumei guardanapos de pano, daqueles que eu mesma bordei nas tardes de domingo. Se aquele ia ser o dia da verdade, que fosse com dignidade. O café estava na temperatura perfeita. Forte, encorpado, torrado e moído por mim mesma, porque nunca me acostumei com café de pacote de supermercado. Coloquei tudo na bandeja de prata, que ganhei de presente de casamento há mais de 40 anos, e voltei para a sala. Servi os dois com toda a calma do mundo. Primeiro o corretor, porque visita se serve primeiro, como minha mãe me ensinou. Depois, Renato, que pegou a xícara sem me olhar nos olhos, sem agradecer, sem demonstrar nenhum tipo de reconhecimento pelo gesto. Sentei na poltrona que era do meu pai. Veludo verde desbotado pelo tempo. Estrutura de madeira maciça que ele mesmo construiu. Trouxe essa poltrona da casa dele quando ele se foi, há quase 30 anos. É o único lugar da casa onde me sinto completamente segura. Onde me sinto abraçada por alguém que realmente me amou. O corretor elogiou o café. Disse que estava melhor que de cafeteria, que fazia tempo que não tomava um café de verdade assim. Perguntou se era segredo de família. Respondi que era a receita da minha mãe e que bom café se faz com paciência e cuidado. Ele sorriu, sem perceber o peso daquelas palavras. Renato não disse nada.
Tomava o café em silêncio, olhando ao redor, provavelmente calculando quanto cada cômodo valeria, quanto dinheiro entraria na conta dele quando vendesse a casa da própria mãe. Sérgio puxou alguns papéis da pasta e começou a explicar o processo. Falava sobre avaliação técnica, fotos profissionais, estratégia de anúncio, visitas agendadas, propostas, negociação, fechamento de contrato. Cada palavra que saía da boca dele era mais um tijolo sendo colocado no muro que meu filho construía entre nós. E então veio a frase que eu estava esperando. Para dar andamento ao processo, disse o corretor com aquele tom profissional ensaiado. Vou precisar ver a documentação do imóvel. Escritura, IPTU, certidões negativas. A senhora tem tudo isso em mãos, dona Isaura? Olhei para Renato. Ele estava com aquele ar de superioridade que eu conhecia desde que ele era adolescente e descobriu que podia me machucar com palavras sem que eu revidasse. Tinha certeza absoluta de que já tinha vencido, que eu era uma velha frágil, sozinha, sem recursos, que aceitaria qualquer coisa para não perder o único filho que morava perto. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Tenho sim, respondi com a voz tranquila. Está tudo guardado no meu quarto, deixa eu buscar. Levantei devagar da poltrona do meu pai. Atravessei a sala sem pressa, sentindo o peso do olhar deles nas minhas costas. Entrei no meu quarto, fechei a porta e fui até o guarda-roupa. Lá no fundo, escondido atrás das caixas de sapato e dos cobertores de inverno, estava o cofre que minha filha Luciana me deu de presente há 5 anos. Um cofre pequeno, discreto, com senha digital que só eu e ela conhecemos. Digitei os 6 números. Ouvi o clique da trava se abrindo. E peguei a pasta azul marinho que estava ali dentro há 2 anos, esperando exatamente por esse momento. Voltei para a sala, no mesmo ritmo calmo, sem pressa, sem ansiedade. Sentei novamente na poltrona do meu pai e estendi a pasta para o corretor. Está tudo aí, eu disse. Pode verificar à vontade. Sérgio abriu a pasta com aquele profissionalismo automático de quem já viu milhares de escrituras na vida. Passou os olhos pela primeira página. E então, seu rosto começou a mudar. Primeiro veio a confusão, depois a surpresa, depois o constrangimento de quem percebe que entrou numa situação muito mais complicada do que imaginava. Ele olhou para mim, olhou para Renato. Voltou a olhar para os papéis como se esperasse que eles mudassem de conteúdo. Senhor Renato, ele disse devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Acho que houve algum engano aqui. Renato franziu a testa e arrancou os documentos da mão do corretor. Vi cada emoção passar pelo rosto do meu filho como nuvens num dia de tempestade. Irritação, confusão, choque e, finalmente, pânico. Porque ali, na escritura da casa onde ele pretendia me expulsar, não estava mais o meu nome. O nome na escritura era outro. Dr. Fabiano Carvalho, advogado. E abaixo, uma cláusula de usufruto vitalício, garantindo que eu, Isaura Mendes Figueiredo, tinha o direito de morar naquela casa até o último dia da minha vida, sem que ninguém pudesse me tirar de lá, sem que ninguém pudesse vender nada, sem que ninguém pudesse me descartar como se eu fosse lixo. O silêncio que se seguiu foi o mais poderoso que eu já presenciei. E enquanto meu filho empalidecia na minha frente, segurando os papéis que provavam que ele não tinha poder nenhum sobre mim, eu tomei mais um gole do meu café. Estava na temperatura perfeita. Mas antes de contar o que aconteceu depois daquele silêncio na sala, preciso voltar no tempo. Preciso que vocês entendam como eu cheguei até aquele momento. E, principalmente, preciso que vocês entendam por que eu estava preparada. Porque ninguém nasce forte. A gente se torna forte quando não tem outra escolha. Minha história com Renato começa 37 anos atrás, numa quinta-feira de março que dividiu minha vida em 2 partes, antes e depois. Eu tinha 31 anos naquela época. Era casada com Osvaldo Figueiredo há 10 anos, mãe de 2 filhos pequenos. Renato tinha acabado de fazer 8 anos e Luciana, minha caçula, tinha 5. Morávamos numa casa alugada em Sorocaba, interior de São Paulo, numa rua tranquila, onde todo mundo se conhecia. Osvaldo trabalhava como vendedor de autopeças e eu era dona de casa. Cuidava das crianças, da casa, do marido. Achava que essa era a minha função na vida. Achava que estava fazendo tudo certo,
Naquela quinta-feira, acordei às 6 da manhã como sempre. Preparei o café, arrumei as crianças para a escola, dei um beijo no Osvaldo antes dele sair para o trabalho. Ele disse que chegaria tarde porque tinha uma viagem para a cidade vizinha, reunião com fornecedor. Eu disse para ele tomar cuidado na estrada. Ele sorriu, daquele jeito que eu achava carinhoso, e foi embora. Foi a última vez que vi meu marido. Depois de deixar as crianças na escola, fui ao mercado fazer compras da semana. Voltei para casa por volta das 11, com as sacolas pesadas e a lista mental de tudo o que precisava fazer antes das crianças voltarem. Abri a porta e senti que algo estava diferente. A casa estava silenciosa demais e vazia demais. Fui até o quarto e encontrei o guarda-roupa do Osvaldo aberto. As gavetas dele, vazias. Os ternos, sumidos. Os sapatos, levados. Até a maleta de couro que ele usava para guardar documentos importantes tinha desaparecido. Meu coração começou a acelerar. Corri até a cômoda onde guardávamos o dinheiro da casa, aquele envelope com o pagamento do aluguel e as contas do mês. O envelope estava lá, mas vazio. Cada centavo que tínhamos guardado, sumido. Foi quando vi o bilhete. Estava em cima da cama, preso embaixo do despertador. Um pedaço de papel de caderno dobrado ao meio com a letra que eu conhecia tão bem. A letra do homem com quem eu tinha dividido 10 anos da minha vida. 4 linhas. Só 4 linhas para destruir uma família inteira. Isaura, não aguento mais essa vida. Encontrei alguém que me faz feliz de verdade. Não me procure. As crianças ficam com você. Li aquelas palavras uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Como se reler pudesse mudar o que estava escrito. Como se eu pudesse acordar daquele pesadelo e descobrir que era só um sonho ruim. Mas não era sonho. Era a realidade mais cruel que eu já tinha enfrentado. Sentei na cama, que ainda tinha o cheiro dele no travesseiro, e chorei. Chorei como não chorava desde criança, com soluços que sacudiam meu corpo inteiro, com lágrimas que pareciam não ter fim. Chorei por mim, pelos meus filhos, pela vida que eu achava que tinha e que nunca existiu de verdade. Não sei quanto tempo fiquei ali. Sei que em determinado momento olhei para o relógio e vi que faltava meia hora para buscar as crianças na escola. Lavei o rosto, prendi o cabelo, vesti uma roupa que não estivesse amassada de tanto chorar. E fui buscar meus filhos como se nada tivesse acontecido. No caminho de volta para casa, Renato perguntou por que meus olhos estavam vermelhos. Inventei que tinha entrado sabão durante a faxina. Luciana perguntou o que tinha de lanche. Respondi que tinha feito bolo de cenoura, o favorito dela. Fingi normalidade durante o almoço inteiro, enquanto por dentro eu estava desmoronando pedaço por pedaço. Só contei a verdade para as crianças 3 dias depois, quando não tinha mais como esconder. Quando os vizinhos começaram a perguntar pelo Osvaldo. Quando a dona do mercado comentou que tinha visto meu marido com outra mulher na cidade vizinha. Quando a mentira ficou impossível de sustentar. Sentei os dois no sofá da sala e expliquei, com as palavras mais simples que encontrei, que o pai deles tinha ido embora. Que não ia mais voltar. Que agora éramos só nós 3, mas que tudo ficaria bem. Que eu ia cuidar deles, proteger eles, dar tudo o que eles precisassem. Luciana chorou baixinho, agarrada no meu braço. Renato não chorou. Ficou em silêncio, olhando para a parede, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto de uma criança de 8 anos. Uma mistura de confusão, raiva e algo que parecia vergonha. Ele nunca mais falou sobre o pai depois daquele dia. Nunca perguntou onde ele estava, se estava bem, se algum dia voltaria. Era como se Osvaldo tivesse sido apagado da memória dele. Mas eu sabia que não tinha sido apagado. Tinha sido enterrado fundo, num lugar onde a dor se transforma em outra coisa. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Descobri que Osvaldo tinha deixado 3 meses de aluguel atrasado, que tinha dívidas em 2 lojas do centro, que o carro que ele dirigia estava no nome de outra pessoa. Cada dia trazia uma nova surpresa ruim, uma nova conta para pagar, um novo problema para resolver. Mas a pior descoberta veio 3 semanas depois do abandono. Eu estava no mercado quando encontrei Dona Zélia, uma vizinha fofoqueira que conhecia todo mundo na cidade. Ela me olhou com aquele ar de piedade misturada com curiosidade e disse, baixinho como quem conta um segredo: coitada de você, Isaura. Aguentar 10 anos de casamento sem saber que ele tinha outra família.
Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Outra família? Perguntei, tentando manter a compostura. Dona Zélia arregalou os olhos, percebendo que tinha falado demais. Mas a essa altura já não tinha como voltar atrás. Ela me contou tudo. Que Osvaldo mantinha outra mulher numa cidade a 40 quilômetros dali há pelo menos 3 anos. Que tinha um filho com ela, um menino de 2 anos. Que todo mundo na rua sabia, menos eu. Todo mundo sabia, menos eu. A humilhação foi tão grande quanto a dor da traição. Enquanto eu lavava as cuecas dele, passava as camisas dele, preparava o jantar dele, ele estava construindo outra vida com outra mulher. Enquanto eu economizava cada centavo para pagar as contas, ele estava gastando nosso dinheiro com outra família. Enquanto eu dormia sozinha, esperando ele voltar das viagens de trabalho, ele estava na cama de outra. E os vizinhos sabiam. As colegas da escola dos meus filhos sabiam. O dono do bar da esquina sabia. Todos olhavam para mim com pena, cochichando pelas costas, e eu nem desconfiava. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei na cozinha escura e pensei seriamente em desistir de tudo. Não sabia como ia pagar o aluguel do mês seguinte. Não sabia como ia alimentar meus filhos. Não sabia como ia olhar na cara das pessoas que tinham rido de mim pelas costas durante anos. Mas então, Renato apareceu na porta da cozinha. Ele devia ter acordado com sede, ou talvez tivesse ouvido meu choro abafado. Ficou ali parado, de pijama, olhando para mim com aqueles olhos grandes que pareciam entender mais do que uma criança de 8 anos deveria entender. "Mãe", ele disse baixinho, "a senhora vai ficar bem?" Olhei para o meu filho, para o menino que dependia de mim para tudo, que confiava em mim para mantê-lo seguro num mundo que tinha acabado de provar ser muito mais cruel do que eu imaginava. "Vou sim, meu filho", respondi, enxugando as lágrimas. "Nós vamos ficar bem." E naquele momento, decidi que seria verdade, custasse o que custasse. No dia seguinte, peguei a máquina de costura que tinha sido da minha mãe e coloquei na sala de casa. Saí batendo de porta em porta, oferecendo serviços de ajuste e reparo de roupas. Aceitei qualquer trabalho que aparecesse. Bainha de calça por R$1, troca de zíper por 2, ajuste de vestido por 5. Cada moeda contava. Durante os primeiros anos, minha rotina era desumana. Acordava às 5 da manhã para adiantar serviço antes das crianças levantarem. Preparava o café, arrumava eles para a escola, levava, voltava correndo e costurava até a hora de buscar. Almoçava em 10 minutos, ajudava com o dever de casa, preparava o jantar, colocava eles para dormir. E então voltava para a máquina e costurava até não conseguir mais manter os olhos abertos. Minhas mãos ficaram cheias de calos. Meus dedos, marcados por agulhas. Minhas costas, doloridas de ficar curvada sobre a máquina horas a fio. Mas nunca deixei faltar comida na mesa. Nunca deixei faltar material escolar. Nunca deixei meus filhos perceberem o tamanho do sacrifício que eu fazia por eles. Ou pelo menos achava que não deixava. Renato sempre foi observador demais para o próprio bem. Ele via as olheiras debaixo dos meus olhos. Via os curativos nos meus dedos. Via que eu comia menos no jantar para sobrar mais para eles. E em vez de gratidão, eu via nos olhos dele algo que me partia o coração. Vergonha. Ele tinha vergonha de mim. Vergonha da mãe costureira. Vergonha da casa simples. Vergonha de não ter as mesmas coisas que os colegas de escola. Um dia, ele chegou em casa chorando porque um colega tinha zombado da roupa dele. Disse que os outros meninos usavam tênis de marca e ele usava tênis de feira. Que as mães dos outros iam buscar de carro e eu ia a pé. Que ele era o mais pobre da sala e todo mundo sabia. Eu abracei meu filho e prometi que ia melhorar. Que um dia ele teria tudo o que merecia. Que eu ia trabalhar mais, economizar mais, fazer o impossível para ele não passar vergonha. E fiz. Comecei a aceitar trabalhos mais pesados. Costurava uniformes escolares em lote, passava noites inteiras terminando vestidos de noiva, pegava serviços de fábricas que pagavam por peça. Minha produção triplicou. Minha saúde começou a dar sinais de cansaço, mas eu ignorava. O importante era que Renato pudesse ter um tênis decente, uma mochila que não fosse remendada, um lanche que não fosse só pão com margarina. 6 anos depois do abandono, quando eu tinha 37 anos, consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada numa casa própria.
Uma casa pequena, simples, mas nossa. Financiei em 20 anos, com parcelas que apertavam o orçamento todo mês, mas cada boleto pago era uma vitória. O momento em que peguei as chaves foi um dos mais felizes da minha vida. Finalmente tínhamos um lugar que ninguém podia tirar da gente. Um endereço fixo. Um lar. A mesma casa que Renato, 31 anos depois, queria vender para me jogar num asilo. Luciana, que na época tinha 11 anos, comemorou a mudança com festa. Ajudou a pintar as paredes, escolheu a cor do quarto dela, plantou flores no jardim. Ela entendia o valor daquilo. Entendia o tamanho do esforço que tinha nos trazido até ali. Renato, com 14 anos, reclamou que o quarto dele era pequeno demais, que a rua era longe do centro, que a casa não tinha garagem. Cada palavra era uma agulha no meu coração já tão perfurado. Mas eu engolia e seguia em frente. Porque mães fazem isso. Mães aguentam. Quando Renato terminou o ensino médio, eu trabalhei ainda mais para pagar o cursinho, as apostilas, a matrícula da faculdade. Ele queria fazer administração numa faculdade particular, porque a pública era coisa de gente sem ambição. Eu não discuti. Peguei empréstimo, vendi a aliança de casamento que ainda guardava por não sei qual motivo, fiz hora extra até perder a conta. Ele se formou aos 23 anos, com média regular, e conseguiu emprego numa empresa boa de logística. Subiu de cargo rápido porque Renato sempre soube se vender bem. Cada conquista dele eu comemorava como se fosse minha. Porque era. Cada degrau que ele subiu foi construído com o suor das minhas mãos, com as noites que eu não dormi, com os sonhos que eu abri mão para que ele pudesse ter os dele. E ele nunca agradeceu. Não uma vez sequer. Quando me apresentou Denise, a mulher com quem ia se casar, eu tentei gostar dela. Juro que tentei. Mas desde o primeiro aperto de mão, senti que ela me olhava como se eu fosse um problema a ser tolerado. Um defeito no currículo do marido que ela escolheu. No casamento deles, paguei metade das despesas, porque a família dela disse que estava passando por um momento difícil. Sentei na segunda fileira porque a primeira era reservada para a família mais próxima. Nenhuma foto oficial tinha meu rosto no centro. Eu estava sempre na beirada, quase cortada, como se fosse uma intrusa na felicidade do meu próprio filho. Mas eu aguentei, porque achava que era isso que mães faziam. Aguentar, perdoar, aceitar, até o dia em que descobri que tinha limites. Limites que nem eu mesma conhecia. Limites que meu filho e minha nora estavam prestes a conhecer da pior forma possível. Os primeiros anos do casamento de Renato e Denise foram de tolerância mútua. Eu fingia que não percebia os olhares de desprezo dela. Ela fingia que me suportava porque eu ainda era útil. E eu era útil, muito útil. Quando meu primeiro neto nasceu, Gustavo, eu estava na sala de espera do hospital às 3 da manhã. Tinha ido de ônibus porque não tinha carro, atravessado a cidade inteira no escuro, só para estar lá quando meu neto chegasse ao mundo. Renato apareceu na porta da maternidade com aquele sorriso de pai pela primeira vez e disse que era um menino saudável, 3,5 quilos, olhos escuros como os dele. Chorei de alegria. Achei que aquele bebê ia nos reaproximar, que ser avó ia me dar um lugar de volta na vida do meu filho. Como eu estava enganada. Nos primeiros meses, Denise me deixava ajudar. Eu ia na casa deles 3 vezes por semana, cozinhava, limpava, cuidava do Gustavo enquanto ela descansava. Achava que estava sendo valorizada, que finalmente tinham percebido que eu era mais do que uma velha inconveniente. Mas a verdade era outra. Eu era mão de obra gratuita, babá sem salário, empregada doméstica que ainda agradecia pela oportunidade de servir. Quando Gustavo fez 6 meses, Denise voltou a trabalhar. E adivinha quem ficou cuidando do bebê? Eu. Todos os dias, das 7 da manhã às 6 da tarde. 11 horas por dia trocando fralda, dando mamadeira, ninando para dormir, brincando no chão. Sem receber um centavo, sem receber sequer um obrigado no final do dia. 2 anos depois veio Beatriz. Minha netinha de olhos claros e sorriso que derretia meu coração. E a rotina se repetiu. Mais trabalho, mais dedicação, mais invisibilidade. Eu amava aquelas crianças. Amo até hoje, mas o amor que eu sentia por elas foi sendo usado contra mim. Cada vez que eu tentava estabelecer um limite, Denise usava os netos como moeda de troca.
Se eu não pudesse ficar com eles num final de semana, ela cancelava minha visita do mês seguinte. Se eu opinasse sobre qualquer coisa relacionada à criação deles, ela me lembrava que a avó não educa, a avó só mima. Renato assistia a tudo calado. Às vezes, eu procurava nos olhos dele algum resquício do menino que perguntou se eu ficaria bem naquela noite na cozinha. Mas aquele menino tinha desaparecido. No lugar dele, havia um homem moldado pela esposa, que preferia o silêncio covarde ao confronto necessário. Conforme os anos passaram, minha presença foi se tornando cada vez mais opcional. Os netos cresceram, entraram na escola, começaram a ter atividades próprias. E eu, que tinha sido tão necessária quando eles eram bebês, fui sendo empurrada para a margem aos poucos. As visitas semanais viraram quinzenais. As quinzenais viraram mensais. As mensais viraram quando der. Ligava para o celular do Renato e caía na caixa postal. Mandava mensagem e ele respondia dias depois com um "Desculpa, mãe, correria". Fui sendo apagada da vida deles tão devagar que quase não percebi acontecendo. Quase. O momento em que tudo ficou claro aconteceu há 4 anos, numa festa que nunca vou esquecer. Era o aniversário de 70 anos da mãe de Denise. Dona Maristela, uma senhora que sempre me tratou com aquela cordialidade gelada de quem se acha superior. O evento seria num salão de festas chique no centro da cidade, com buffet completo, decoração profissional, banda ao vivo. O tipo de festa que eu nunca pude dar para os meus filhos, mas que a família da minha nora considerava o mínimo. Fui convidada. Ou melhor, convocada. Denise ligou uma semana antes dizendo que seria estranho se a mãe do Renato não aparecesse, que as pessoas iam comentar, que eu precisava ir para manter as aparências. Manter as aparências. Era isso que eu representava para eles. Uma aparência a ser mantida. Mesmo assim, fui. Comprei um vestido novo com o dinheiro que tinha guardado para trocar o chuveiro que estava com defeito. Fui ao salão arrumar o cabelo, coisa que não fazia há anos. Escolhi um presente caro, um conjunto de toalhas bordadas que custou quase 1/3 da minha aposentadoria. Cheguei no salão e imediatamente me senti deslocada. Todo mundo ali parecia se conhecer, menos eu. As amigas de Dona Maristela, os sócios do marido dela, os parentes de Denise, que eu só via em casamentos e batizados. Todos conversando em rodinhas fechadas das quais eu não fazia parte. Procurei Renato com os olhos e encontrei ele do outro lado do salão, rindo de alguma piada com os cunhados. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele acenou de longe, aquele aceno rápido de quem cumpre uma obrigação, e voltou para a conversa sem vir me cumprimentar. Sentei numa mesa com outras senhoras que eu não conhecia. Esposas de amigos do pai de Denise, pelo que entendi. Elas conversavam sobre viagens para a Europa, sobre os netos que estudavam em escolas particulares caríssimas, sobre os filhos que tinham se dado bem na vida. Eu não tinha nada para contribuir. Então fiquei em silêncio, comendo o jantar que estava incluído no convite, sentindo o peso da minha insignificância a cada garfada. Em determinado momento, precisei ir ao banheiro. Levantei, atravessei o salão tentando não esbarrar em ninguém e entrei no corredor que levava aos toaletes. Foi quando ouvi meu nome. Parei no meio do corredor, sem saber se deveria continuar ou voltar. A voz vinha de uma salinha lateral, uma espécie de copa onde ficavam os garçons. A porta estava entreaberta e eu reconheci imediatamente quem estava falando. Era Denise. "A sogra veio?" perguntou outra voz feminina. Parecia ser uma das amigas dela. "Veio, coitada. Tadinha, né? A gente tem que convidar. Fica estranho se não vier." A voz de Denise tinha aquele tom de falsa piedade que eu conhecia bem. "Mas ela não te dá trabalho?" Denise riu. Uma risada curta, desdenhosa. "Trabalho ela já não dá mais. Não serve mais nem para cuidar das crianças. As crianças já estão grandes. Agora é só uma velha que fica ligando toda semana querendo visita. Mas fazer o quê, né? Pelo menos ela já tá no fim da vida. Deve durar o quê? Mais uns 5, 10 anos no máximo? Quando ela for, o Renato herda aquela casa. Aí sim a gente resolve muita coisa." Senti minhas pernas fraquejarem. A amiga riu também. "Casa boa? Ótima localização. O bairro valorizou muito. Deve estar valendo uns 500, 600 mil fácil. Com esse dinheiro a gente quita o apartamento e ainda sobra para viajar."
E o Renato concorda com isso? O Renato concorda com tudo que eu falo. Ele sabe que a mãe dele é um peso. Só não tem coragem de resolver logo a situação. Fica nessa de, ai, é minha mãe. Mas quando a velha bater as botas, vai agradecer. Não sei como consegui me manter de pé. Não sei como não desabei ali mesmo no corredor. Minhas mãos tremiam, minha visão embaçou, senti um gosto amargo subindo pela garganta. Ela estava contando os dias para minha partida. Ela estava esperando eu ir embora desse mundo para ficar com minha casa. E meu filho sabia. Meu filho concordava. Voltei para o salão em silêncio. Não fui ao banheiro. Sentei na minha mesa, comi mais um pouco do jantar, sem sentir gosto de nada, e esperei uma hora decente para ir embora. Não me despedi de Renato. Não me despedi de Denise. Simplesmente levantei, peguei minha bolsa e saí pela porta dos fundos como uma sombra que ninguém nota desaparecer. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto do meu quarto, eu tomei uma decisão. Eu não ia morrer, esperando que eles me valorizassem. Eu não ia passar meus últimos anos sendo tratada como um obstáculo entre meu filho e minha casa. Eu ia me proteger, custasse o que custasse. Na semana seguinte, tive uma consulta médica de rotina. Há alguns meses eu vinha sentindo um cansaço diferente, uma falta de ar que aparecia sem motivo, uma dorzinha no peito que ia e voltava. Achava que era coisa da idade, estresse, preocupação. Mas o médico pediu exames. Os resultados chegaram 10 dias depois. Eu tinha um problema no coração. Nada que fosse me levar embora no dia seguinte, mas sério o suficiente para precisar de acompanhamento constante. O médico disse que com tratamento e cuidados eu poderia viver muitos anos ainda, mas que precisava reduzir o estresse, cuidar da alimentação, fazer atividade física leve. Quando contei para Renato, esperando talvez uma fagulha de preocupação, ele não perguntou como eu estava me sentindo. Não ofereceu ajuda. Não demonstrou preocupação. A primeira coisa que ele disse foi: "Mãe, a senhora precisa pensar no futuro. Essa casa é grande demais para a senhora. Seria melhor vender e usar o dinheiro para se instalar num lugar com assistência médica." Olhei para o meu filho e não reconheci mais nada daquele menino que eu criei. Foi quando procurei ajuda. Dona Carmen era uma senhora da minha igreja, uns 5 anos mais velha que eu, que tinha passado por uma situação parecida. Os filhos dela tentaram interná-la num asilo para ficar com o apartamento. Ela lutou na justiça, provou que estava em plenas condições mentais e cortou relações com toda a família. Num domingo depois da missa, criei coragem e contei para ela o que estava vivendo. Ela ouviu tudo sem me interromper, segurando minha mão com aquelas mãos enrugadas que já tinham visto tanta coisa. "Isaura", ela disse quando terminei, "você precisa se proteger. E eu conheço a pessoa certa para te ajudar." Foi assim que conheci Dr. Fabiano Carvalho. O escritório dele ficava no centro, numa sala simples mas organizada. Dr. Fabiano tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa e um jeito calmo de falar que imediatamente me passou confiança. Me ofereceu água, me ouviu contar toda a minha história sem interromper uma única vez. E quando terminei, ficou em silêncio por quase 1 minuto. "Dona Isaura", ele disse finalmente, "a senhora tem todo o direito de proteger seu patrimônio. E mais importante, tem o direito de viver em paz na sua própria casa pelo tempo que quiser." Ele me explicou as opções. Eu poderia fazer um testamento deixando a casa para quem eu quisesse. Poderia criar uma cláusula de usufruto. Ou poderia fazer algo mais definitivo. Transferir a propriedade para outra pessoa de confiança, mantendo o direito de morar ali até o fim dos meus dias. A terceira opção me assustou no início. Parecia radical demais, arriscada demais. E se o advogado me enganasse? E se eu perdesse tudo? Dr. Fabiano foi paciente. Explicou cada detalhe, cada proteção legal, cada garantia. Mostrou contratos semelhantes que já tinha feito. Explicou como o usufruto funcionava, garantiu que eu não perderia nada. E fez uma pergunta que me desarmou completamente. "Dona Isaura, se a senhora ficasse impossibilitada amanhã, quem cuidaria da senhora?" Abri a boca para responder e não saiu nada, porque a resposta honesta era devastadora. Luciana morava em Belo Horizonte, trabalhava como enfermeira em turnos pesados, tinha a vida dela. E Renato já tinha deixado claro, através de anos de pequenas rejeições, que eu era um problema a ser resolvido.
não uma mãe a ser cuidada. É isso que a gente precisa proteger, Dr. Fabiano continuou. Não só a casa, a senhora, sua tranquilidade, sua dignidade. Durante 3 meses, trabalhamos juntos nos detalhes. Dr. Fabiano se tornou mais que um advogado. Se tornou um amigo. Era a primeira pessoa em muito tempo que me tratava com respeito genuíno, que perguntava minha opinião, explicava cada passo, nunca me fez sentir tola ou incapaz. No final, decidimos pela transferência da propriedade para o nome dele, com contrato de usufruto vitalício registrado em cartório. Para qualquer pessoa de fora, a casa agora pertencia ao Dr. Fabiano Carvalho, mas legalmente eu tinha garantido meu direito de morar ali pelo resto da vida. Ninguém poderia me tirar, ninguém poderia vender, ninguém poderia me usar como moeda de troca. Renato não ficou sabendo. Denise não ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Guardei os documentos no cofre que Luciana tinha me dado e esperei. Eu não sabia quando a tentativa viria, mas depois do que ouvi naquela festa, sabia que viria. Era só questão de tempo. E veio. 2 anos depois, numa terça-feira de manhã, com caixas de papelão no porta-malas. Agora vocês entendem por que eu estava calma quando servi aquele café. Por que não chorei quando meu filho disse que ia me colocar num lugar mais adequado? Por que não tremi quando o corretor pediu a escritura? Eu tinha passado 2 anos esperando aquele momento. E ele finalmente tinha chegado. O rosto do meu filho estava branco como papel. As mãos dele tremiam segurando aqueles documentos que provavam o que ele jamais imaginou. Sua velha mãe tinha sido mais esperta do que ele. Sérgio, o corretor, levantou do sofá devagar, como quem percebe que entrou numa casa onde não deveria estar. Olhava de mim para Renato, de Renato para mim, claramente calculando a forma mais rápida de sair daquela situação. Senhor Renato, ele disse com a voz cautelosa, acho que houve algum mal-entendido aqui. Esse tipo de situação, talvez seja melhor vocês conversarem em família primeiro. Eu posso voltar outro dia, ou... Renato nem olhou para ele. Estava fixo nos papéis, lendo e relendo as cláusulas, como se esperasse que as palavras mudassem de significado. Pode ir, eu disse para o corretor, com a mesma calma com que tinha servido o café. Obrigada pela visita, desculpa pelo transtorno. Sérgio não esperou segunda autorização. Pegou a pasta, murmurou algo sobre ligar depois e praticamente correu para a porta. Ouvi o carro dele dando partida antes mesmo de Renato conseguir formular uma frase completa. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta da sala. Meu filho continuava parado no meio do cômodo, os papéis amassados na mão, a respiração pesada. Eu permaneci sentada na poltrona do meu pai, as mãos cruzadas no colo, esperando. Tinha esperado 2 anos por aquele momento. Podia esperar mais alguns minutos. Que droga é essa? A voz de Renato saiu estrangulada, como se as palavras custassem a passar pela garganta. Que merda é essa, mãe? Não respondi. Apenas sustentei o olhar dele, sem piscar, sem me encolher. Quem é esse Fabiano Carvalho? Por que a casa está no nome de outra pessoa? Ele sacudiu os papéis na minha direção, a voz subindo de volume a cada palavra. A senhora foi enganada? Esse cara aplicou um golpe na senhora? Tomei mais um gole do meu café antes de responder. Ainda estava morno. Perfeito. Não fui enganada, Renato. Dr. Fabiano é meu advogado. Eu transferi a propriedade da casa para o nome dele há 2 anos, com uma cláusula de usufruto vitalício registrada em cartório. Isso significa que eu moro aqui até o dia em que eu decidir não morar mais. Ninguém pode me tirar daqui. Ninguém pode vender nada. Nem você. Vi as engrenagens girando na cabeça do meu filho. Primeiro veio a confusão, tentando entender o que eu tinha dito. Depois veio a raiva, quando finalmente entendeu. E por último, veio algo que eu nunca tinha visto no rosto dele quando olhava para mim. Medo. Medo de quê? Eu não sabia ao certo. Medo de ter perdido o controle da situação. Medo de não ter mais poder sobre mim. Ou talvez medo de perceber que a velha que ele achava tão fácil de manipular tinha se antecipado a cada movimento dele. A senhora é louca. Ele disse isso baixo, quase um sussurro. Completamente louca. Entregou a casa para o primeiro espertinho que apareceu com uma conversa bonita. A senhora foi manipulada, mãe. Esse advogado viu uma velha sozinha, vulnerável,
e aproveitou. Coloquei a xícara na mesa de centro, devagar, sem pressa. Renato, vou falar uma vez só, então presta atenção. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu mesma esperava. Eu não sou louca, não fui manipulada, e não sou vulnerável. Sou uma mulher que passou 37 anos da vida criando você sozinha, trabalhando até as mãos sangrarem, abrindo mão de tudo para te dar uma vida digna. Levantei da poltrona e dei um passo na direção dele. Renato recuou instintivamente, como se eu fosse uma desconhecida. E como você me retribuiu? Aparecendo na minha casa com caixas de mudança no porta-malas, sem nem me perguntar se eu concordava. Trazendo um corretor para avaliar o lugar onde eu vivo há mais de 30 anos, como se fosse um imóvel qualquer à venda. Me tratando como se eu fosse um móvel velho que precisa ser removido para vocês terem mais espaço. Mãe, não foi assim. Foi sim. Interrompi antes que ele pudesse terminar. Foi exatamente assim. E eu sei por quê. Eu sei o que a Denise pensa de mim, Renato. Eu ouvi. Ouvi ela dizendo que eu já tô no fim da vida. Que vocês só precisam esperar eu ir embora para herdar essa casa e quitar o apartamento de vocês. O rosto dele mudou. A raiva deu lugar a algo parecido com pânico. Eu não sei do que a senhora está falando. Sabe sim. Você sabe muito bem. E mesmo sabendo, você deixou. Deixou ela falar de mim desse jeito. Deixou ela me tratar como um obstáculo. Deixou ela transformar sua mãe num problema a ser resolvido. E agora, você vem aqui, na minha casa, com caixas de papelão prontas para embalar minha vida, achando que eu ia aceitar numa boa? Renato abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Eu ainda não terminei. Durante anos eu engoli desaforo, engoli humilhação, engoli a indiferença de vocês, porque achava que era isso que mãe fazia. Aguentar, perdoar, aceitar qualquer coisa em nome do amor de mãe. Mas sabe o que eu aprendi, Renato? Aprendi que amor não é ser capacho, amor não é deixar pisarem em você. E amor de mãe não significa amor sem limites. Fui até a porta da sala e abri. A porta está aberta. Você é meu filho e vai continuar sendo meu filho até o último dia da minha vida. Mas enquanto você me vir como um problema a ser resolvido, enquanto você deixar sua esposa me tratar como uma velha esperando a hora de partir, não tem lugar para você na minha casa. Renato ficou parado no meio da sala, os papéis ainda amassados na mão, parecendo uma criança perdida. Por um segundo, só um segundo, vi nele o menino de 8 anos que apareceu na porta da cozinha, perguntando se eu ficaria bem. Mas aquele menino tinha feito escolhas, e agora precisava viver com as consequências delas. Ele saiu sem dizer mais nada. Passou por mim sem me olhar nos olhos, atravessou o jardim da frente, entrou no carro com as caixas vazias no porta-malas e foi embora. Eu fiquei na porta até o carro desaparecer no fim da rua. Só então fechei a porta e encostei nela, sentindo o peso daqueles minutos. E pela primeira vez, desde que vi as caixas pela janela, deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de arrependimento. Não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de alívio, de libertação. De uma dor antiga que finalmente encontrava uma saída. Chorei por 10 minutos, talvez 15. Chorei por todos os anos em que engoli o choro para não parecer fraca. Chorei por todas as vezes em que fingi que estava tudo bem quando não estava. Chorei pela mãe que eu tinha sido e pela mulher que eu estava me tornando. Depois, lavei o rosto, guardei as xícaras de porcelana no armário e liguei para Dr. Fabiano para contar o que tinha acontecido. Os meses que se seguiram foram de guerra silenciosa. Renato não desistiu fácil. Uma semana depois daquela terça-feira, ele apareceu de novo. Dessa vez sem corretor, sem caixas, mas com a mesma intenção. Tentou me convencer de que tinha entendido errado, de que nunca quis me magoar, de que a gente podia conversar e resolver tudo. Eu o recebi educadamente. Ofereci café, biscoito, sentei com ele na sala, como se fôssemos dois conhecidos tendo uma conversa casual. E quando ele terminou de falar, eu disse simplesmente: minha decisão está tomada, Renato. A casa está protegida. Eu estou protegida. Se você quiser me visitar como filho, será sempre bem-vindo. Mas se vier para tentar me convencer a mudar alguma coisa, vai perder a viagem. Ele saiu frustrado, mas não desistiu. 2 semanas depois, mandou Denise.
Minha nora apareceu com um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dela. Trouxe os netos junto, usando Gustavo e Beatriz como arma emocional. As crianças correram para me abraçar, dizendo que sentiam minha falta. Meu coração apertou. Aquelas crianças não tinham culpa de nada. Eram apenas peças no jogo sujo que os pais delas estavam jogando. Abracei meus netos, dei beijo, ofereci bolo. Mas quando Denise começou a conversa melosa sobre como tudo tinha sido um mal-entendido, sobre como eles só queriam o meu bem, sobre como eu estava sozinha demais naquela casa grande, eu interrompi. Denise, eu sei exatamente o que você pensa de mim. Eu ouvi o que você disse na festa da sua mãe há 4 anos. Ouvi você contando os dias para eu ir embora desse mundo e vocês ficarem com essa casa. Então poupa seu fôlego e o meu tempo. Se você quer que eu faça parte da vida dos meus netos, vai ter que aprender a me respeitar, não como sogra, como ser humano. O sorriso desapareceu do rosto dela, como se eu tivesse jogado água fria. Ela pegou as crianças pela mão, murmurou algo sobre eu estar muito alterada e foi embora batendo o portão. Depois vieram os advogados. Renato contratou um advogado para questionar a transferência do imóvel. Alegou que eu estava em estado de vulnerabilidade quando assinei os documentos, que tinha sido vítima de um golpe, que não estava em condições mentais de tomar aquela decisão. Dr. Fabiano respondeu cada ataque com elegância e precisão. Apresentou laudos médicos provando minha lucidez na época da transferência. Apresentou testemunhas que confirmaram que eu sabia exatamente o que estava fazendo. Apresentou documentos mostrando que tudo foi feito dentro da lei, com todas as proteções necessárias. O processo durou 4 meses. No final, o juiz arquivou o caso, reconhecendo que a transferência tinha sido legal, voluntária e feita por uma mulher em plenas condições mentais. Renato ainda tentou recorrer, mas Dr. Fabiano disse que não tinha base jurídica nenhuma. Era caso encerrado. Mas a cartada final veio de onde ninguém esperava. Nem mesmo eu. 6 meses depois da terça-feira das caixas, Dr. Fabiano me ligou pedindo para ir ao escritório dele. Disse que tinha uma informação importante para me passar. Fui no dia seguinte, sem imaginar o que ele tinha para me contar. Dona Isaura, ele começou depois de me servir água. A senhora lembra daquele empréstimo que fez para o Renato há 8 anos? Para ele dar entrada no apartamento? Claro que eu lembrava. 120 mil reais. Tudo que eu tinha conseguido juntar em décadas de trabalho. Renato tinha me procurado desesperado, dizendo que precisava dar entrada num apartamento que a Denise estava grávida do Gustavo. Pediu emprestado, prometeu pagar em parcelas. Nunca pagou 1 centavo. Eu cobrei no início, mas ele sempre tinha desculpa. Depois parei de cobrar. Achei que era o preço de ser mãe. Lembro, sim, respondi para o Dr. Fabiano. Por quê? Ele sorriu. Um sorriso discreto, mas com um brilho nos olhos que eu ainda não tinha visto, porque a senhora teve a sabedoria de documentar esse empréstimo. Na época, a senhora me procurou para fazer um contrato simples, lembra? Reconhecido em cartório, com valor, data e assinatura dos dois. Eu lembrava vagamente. Tinha sido ideia de uma amiga, que disse que empréstimo entre família também precisava de papel passado. Na época achei exagero, mas fiz mesmo assim. Esse contrato ainda é válido, dona Isaura. E com os juros legais acumulados nesses 8 anos, a dívida hoje está em quase 200 mil reais. Fiquei em silêncio, processando a informação. E tem mais, Dr. Fabiano continuou. Fiquei sabendo que o Renato está tentando vender o apartamento dele. Parece que a empresa onde ele trabalha passou por reestruturação, ele foi demitido há 2 meses e está precisando do dinheiro. Mas para vender um imóvel, ele precisa de certidão negativa de débitos. Ele fez uma pausa dramática. E adivinha quem aparece como principal credora dele? Senti um arrepio subir pela espinha. Não de medo, de algo parecido com justiça. Meu filho tinha tentado me tirar tudo que eu tinha. Tinha tentado vender minha casa para resolver os problemas financeiros dele. E agora descobria que não podia vender nada sem antes resolver a dívida que tinha comigo. Dr. Fabiano me perguntou o que eu queria fazer. Se queria executar a dívida judicialmente, se queria negociar, se queria simplesmente perdoar e seguir em frente. Pensei por uma semana antes de responder. No final, escolhi o caminho do meio. Não perdoei a dívida,
porque isso seria premiar a ingratidão, seria dizer que ele podia me tratar daquele jeito sem consequências. Mas também não executei judicialmente, porque isso destruiria meu filho por completo, e meus netos não tinham culpa das escolhas do pai. Propus um acordo. Renato pagaria a dívida em parcelas ao longo de 10 anos, com juros reduzidos. Em troca, eu abriria mão formalmente de qualquer direito sobre herança futura dele. Cada um seguiria sua vida, sem obrigações além do pagamento mensal. Ele aceitou. Não tinha escolha. A primeira parcela chegou no mês seguinte. R$ 3.000 depositados na minha conta no dia 15. E todas as outras desde então, sem atraso. Todo mês, no dia certo, o dinheiro aparece. Um lembrete silencioso de que respeito não se implora, se conquista. 2 anos se passaram desde aquela terça-feira de manhã em que meu filho apareceu com caixas de papelão no porta-malas, querendo embalar minha vida. 2 anos. Parece pouco quando a gente fala assim, mas foram 730 dias de transformação, de cura, de descobertas sobre mim mesma que eu nunca imaginei que faria aos 68, 69 e agora 70 anos de idade. Sim, fiz 70 anos no mês passado, e pela primeira vez em muito tempo comemorei meu aniversário do jeito que eu quis, com as pessoas que realmente se importam comigo. Luciana veio de Belo Horizonte, especialmente para a festa. Minha filha, aquela menina de 5 anos que chorou agarrada no meu braço quando contei que o pai tinha ido embora, hoje é uma mulher de 42 anos, enfermeira respeitada, mãe de 2 filhos lindos que me chamam de vovó com um carinho que aquece minha alma. Ela chegou na sexta-feira anterior ao meu aniversário com o marido Pedro e os meninos, Davi de 12 anos e Theo de 9. Ficaram hospedados aqui em casa, no quarto que era dela quando criança. Ver aquele quarto cheio de vida de novo, ouvir risadas de crianças pelos corredores, sentir o cheiro de café misturado com bolo no fim da tarde. Foi como voltar no tempo, mas para um tempo que eu nunca tive. Na noite em que chegou, depois que as crianças dormiram, Luciana sentou comigo na varanda e segurou minha mão. "Mãe", ela disse com os olhos marejados, "eu tenho tanto orgulho da senhora, tanto orgulho. A senhora fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Colocou limites. Parou de aceitar ser maltratada em nome de um amor que só existia de um lado." Apertei a mão dela de volta. "Eu aprendi tarde, minha filha. Mas aprendi. Antes tarde do que nunca." Ela sorriu. "E sabe o que mais me impressiona? A senhora não fez por vingança. Fez por respeito próprio. Isso é muito mais difícil. Vingança qualquer um consegue. Dignidade exige força de verdade." Naquela noite, conversamos até quase 2 da manhã. Contei detalhes que nunca tinha contado para ela, sobre a festa da sogra da Denise, sobre o que eu ouvi no corredor, sobre as noites em que chorei sozinha, achando que era isso que mães deviam fazer. Ela chorou comigo, se indignou comigo e, no final, me abraçou tão forte que senti que aquele abraço curava feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. A festa de aniversário foi no sábado à tarde. Nada de salão chique ou buffet caro. Foi aqui mesmo, no quintal da minha casa, embaixo da jabuticabeira que meus filhos subiam quando eram pequenos. Dona Carmen veio, aquela que me indicou o doutor Fabiano. As amigas da igreja vieram. Vizinhas que me conhecem há décadas vieram. Até doutor. Fabiano apareceu, com a esposa e um presente que me fez chorar. Uma placa de madeira entalhada com a frase: "A força de uma mulher não se mede pelos anos, mas pelas tempestades que ela atravessou de pé." Foram umas 30 pessoas no total. Gente que me vê como Isaura, não como a mãe do Renato ou a avó do Gustavo. Gente que gosta de mim pelo que eu sou, não pelo que eu posso oferecer. E sabe quem mais apareceu? Gustavo e Beatriz. Meus netos, hoje com 15 e 13 anos, vieram sem os pais. Chegaram de Uber, meio tímidos, trazendo um presente embrulhado em papel colorido. Quando vi os 2 entrando pelo portão, meu coração disparou. Fazia meses que não os via de perto. Gustavo, que já está quase da minha altura, veio primeiro. Me deu um abraço desajeitado de adolescente e disse baixinho no meu ouvido: "Desculpa por tudo, vó. A gente sente sua falta." Beatriz veio logo atrás, com aqueles olhos claros que sempre me derreteram. Me abraçou chorando e ficou assim por um tempo, sem dizer nada. Não precisava dizer.
Eu entendia. Aquelas crianças não tinham culpa do que os pais fizeram. Eram apenas duas almas jovens presas no meio de um conflito que não criaram. E naquele abraço, senti que o vínculo entre nós não tinha sido destruído. Tinha sido transformado. Depois da festa, sentei com os dois na varanda enquanto Luciana e as amigas organizavam a cozinha. Perguntei como eles estavam, como estava a escola, o que andavam fazendo. Gustavo me contou que tinha entrado no time de vôlei. Beatriz disse que estava aprendendo a tocar violão. Conversa simples, de avó e netos, sem a sombra dos pais pairando sobre cada palavra. Em determinado momento, Beatriz criou coragem e perguntou: Vó, a senhora ainda tá brava com o papai? Olhei para minha neta com toda a ternura que eu tinha. Não, meu amor, eu não tô brava. Brava eu fiquei por muito tempo, mas raiva cansa. O que eu sinto agora é distância. Seu pai fez escolhas que me magoaram muito, e as escolhas têm consequências. Mas eu ainda amo ele, porque é meu filho. Só que agora eu também me amo. E quando a gente se ama de verdade, não aceita mais ser maltratada. Por ninguém. Gustavo ficou em silêncio, processando. Depois disse: O pai tá diferente, vó, mais quieto. Acho que ele se arrependeu. Não respondi nada. Apenas assenti com a cabeça. Talvez Renato tivesse se arrependido. Talvez não. A essa altura, não fazia mais diferença para mim. O que importava era que eu tinha feito minha paz com a situação. Os netos foram embora no fim da tarde, prometendo voltar mais vezes. E dessa vez, eu acreditei. Porque o vínculo entre nós agora era construído em bases diferentes. Não era mais a avó que servia, que se calava, que aceitava qualquer migalha de afeto. Era uma avó que se respeitava e que por isso mesmo merecia ser respeitada de volta. Sobre Renato, vocês devem estar querendo saber. Não o vejo há mais de um ano. A última vez foi num aniversário de Beatriz, há mais de um ano. Ele estava mais magro, com olheiras fundas, aquele ar de quem carrega peso demais nos ombros. Nos cumprimentamos com um aceno educado. Trocamos 2 ou 3 frases sobre o tempo e a comida. E foi só. Não teve abraço, não teve conversa de coração. Mas também não teve briga, não teve acusações. Apenas 2 estranhos que já foram muito próximos. As parcelas da dívida continuam chegando todo mês. R$ 3.000 no dia 15, sem atraso. Já são 22 parcelas pagas. Faltam 98. 10 anos de pagamento, como combinamos. Cada depósito que aparece na minha conta é um lembrete silencioso do que aconteceu entre nós. Não fico feliz nem triste quando vejo. Apenas registro e sigo em frente. Soube por Gustavo que Renato e Denise venderam o apartamento depois de regularizar a situação comigo. Compraram um menor, num bairro mais afastado. Denise, segundo os netos, reclama o tempo todo da injustiça que eu cometi contra eles. Mas, curiosamente, nunca mais apareceu na minha porta. Acho que finalmente entendeu que eu não sou a velha frágil que ela imaginava. Minha saúde, graças a Deus, está estável. O problema no coração que descobri há 4 anos está controlado com medicação e acompanhamento. O cardiologista disse que posso viver muitos anos ainda se continuar me cuidando. E é isso que tenho feito. Caminho toda manhã no parque perto de casa, faço hidroginástica 2 vezes por semana, cuido da alimentação. Não porque tenho medo de partir, mas porque descobri que gosto de viver. Minha rotina hoje é simples, mas me faz feliz. Acordo cedo, tomo café olhando o jardim, cuido das plantas que minha mãe me ensinou a cultivar. Nas terças e quintas, tenho encontro do grupo de senhoras da igreja. Nas quartas, faço trabalho voluntário num abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Nas sextas, Dona Carmen vem aqui para tarde de café e conversa. Nos fins de semana, descanso, leio, assisto minhas novelas, falo com Luciana por videochamada. É uma vida pequena para os padrões de muita gente, mas é minha, inteiramente minha. E depois de décadas vivendo em função dos outros, descobri que não existe luxo maior do que acordar de manhã e decidir o que fazer com o próprio dia sem precisar da aprovação de ninguém. Outro dia, uma das mulheres do abrigo onde faço voluntário me perguntou como eu consegui ter forças para enfrentar meu próprio filho. Ela estava passando por uma situação parecida, os filhos querendo interná-la para ficar com o apartamento dela. Segurei a mão dela e disse a verdade. Não foi fácil.
Não foi nem um pouco fácil. Teve noites em que eu chorei até dormir. Noites em que eu me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Noites em que a culpa de mãe tentou me convencer de que eu era egoísta por me proteger. Mas sabe o que me deu forças? Entender que eu merecia ser tratada com dignidade. Não por ser mãe, não por ser velha, não por ter sacrificado tanto. Simplesmente por ser gente. Todo ser humano merece respeito básico. E quando esse respeito não vem de quem deveria dar naturalmente, a gente precisa buscá-lo em outro lugar. Nem que seja dentro de si mesma. A casa continua no nome do Dr. Fabiano e assim vai permanecer. Ele se tornou mais do que advogado, se tornou um amigo querido. Vez ou outra almoça aqui com a esposa, Dona Regina, uma senhora adorável que me ensinou a fazer um bolo de laranja que ficou no meu repertório. É estranho pensar que a pessoa que eu escolhi para proteger meu patrimônio se tornou alguém tão presente na minha vida. Mas a vida é assim, cheia de surpresas boas no meio das ruins. Já deixei tudo documentado sobre o que acontece com a casa quando eu partir. Dr. Fabiano vai vender e dividir o valor entre 3 instituições. Uma que acolhe mulheres abandonadas, uma que cuida de idosos em situação de rua e uma bolsa de estudos para jovens de baixa renda que querem fazer faculdade. Gente como eu fui, que precisa de uma chance para recomeçar. Renato não vai receber nada da casa. Não por vingança, mas porque ele já recebeu tudo o que eu podia dar enquanto eu estava viva. O amor, o sacrifício, os anos de dedicação, o dinheiro emprestado que agora ele está devolvendo. Quando eu for, não vou dever nada a ele. E ele vai ter que construir o futuro dos filhos com o próprio esforço, como eu construí o dele. Luciana vai herdar as coisas que realmente importam. As joias da minha mãe, que passaram de geração em geração. Meus cadernos de receitas escritos à mão, com as letras das mulheres da minha família. A máquina de costura que me salvou quando eu não tinha mais nada. E a poltrona do meu pai, aquela de veludo verde onde eu sentei para servir café para o corretor no dia em que mudei minha vida. Às vezes, de noite, quando a casa fica em silêncio e eu me sento nessa varanda olhando as estrelas, penso em tudo que passei para chegar até aqui. Penso no abandono de Osvaldo, nos anos de sacrifício, na vergonha do Renato, no desprezo da Denise, na festa dos 70 anos onde descobri que era apenas um obstáculo esperando ser removido. E penso em como eu poderia ter continuado aceitando. Poderia ter engolido mais essa, perdoado mais uma vez, fingido que não tinha ouvido nada. Poderia ter deixado Renato vender minha casa e me colocar num asilo para passar meus últimos anos apagada, invisível, esperando uma hora que ninguém torcia para que chegasse logo. Mas eu não deixei. Eu escolhi me proteger. Eu escolhi me valorizar. Eu escolhi dizer basta. E essa escolha, que pareceu tão difícil naquele momento, se revelou a mais libertadora da minha vida. Se você está ouvindo essa história e se reconhece em alguma parte dela, quero que saiba de uma coisa. Nunca é tarde. Nunca é tarde para estabelecer limites, para exigir respeito, para dizer não. Nunca é tarde para descobrir que você merece mais do que migalhas de afeto de quem deveria te valorizar. Eu tinha 64 anos quando ouvi minha nora dizer que eu estava no fim da vida. Eu tinha 66 quando transferi minha casa para o nome de um advogado que mal conhecia. Eu tinha 68 quando meu filho apareceu com caixas de mudança para me descartar. E eu tenho 70 anos agora, sentada na varanda da minha casa, dona da minha vida, cercada de pessoas que me amam de verdade. Meu filho quis me apagar. Quis me reduzir a um problema a ser resolvido, a um obstáculo a ser removido, a uma velha esperando a hora de liberar a herança. Mas eu estou aqui, na minha casa, vivendo a minha vida, escrevendo a minha história até a última página. E essa história, meu filho, quem escreve sou eu. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.